Queridos, com muita alegria, mais uma vez, cumprimento-os com a paz do Senhor. Abram as vossas Bíblias, por favor, no livro Cântico dos Cânticos. Cantares, ou Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 5. Versículo 9. Cântico dos Cânticos fica após Eclesiastes e antes de Isaías. E o capítulo 5, versículo 9, tem um texto que quero lê-lo. Que diz: que é o teu amado mais do que outro amado? Ou tu, a mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais do que outro amado? Que tanto nos conjuraste, em uma outra versão, que tanto nos faz fazer promessas. Amém? Queiram estar sentados. Graças a Deus, amados, por mais um culto. E nesta oportunidade, quero agradecer mais uma vez ao pastor Lurinaldo. Registrar a minha gratidão ao pastor Lalana, sua esposa, a Jussara, a Noemi, as irmãs do Círculo de Oração. Agradecer ao presbítero Marcelo pela carinhosa condução, receptividade ontem comigo e a todos os irmãos. Queridos, como a proposta é relevância e, obviamente, um questionamento na proposta temática. Quem é este? Temos lido um texto que faz parte de um poema lírico, poema este, cântico esse principal, pois Cântico dos Cânticos é como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ou seja, o mais principal de todos os cânticos de Salomão. Contudo, não é comum lermos, não só a nossa geração, mas desde gerações passadas. Este livro não é comum, tendo em vista a proposta que ele apresenta, um relacionamento entre um homem e uma mulher, entre um rei e uma plebeia. E ele contém palavras que, se nós não interpretarmos, parece, como alguém já assim diz, que ele aborda a sensualidade de um amor natural entre um homem e uma mulher. Mas quando nós observamos o conteúdo e a observação de alguns comentaristas, percebemos que neste livro há uma tipologia que abrange o Velho e o Novo Testamento. Quando no Novo, Salomão se apresenta como uma tipologia do Deus Yahvé, e este substantivo feminino, a Sulamita, é uma tipologia de Israel.
e visão futura para o novo. Salomão é uma tipologia de Cristo e a sulamita da igreja, que seria amada sem merecer. Quando nós lemos simplesmente sem analisar o contexto histórico, não encontramos muitos subsídios além deste relacionamento. Se nós olharmos a história, percebemos que isso aqui é um dos cânticos, entre tantos outros, que a sapiência de Salomão o levou a registrar. E como eu digo, este é o principal dos cânticos dos cânticos. Quero pedir a vossa permissão para contextualizá-lo, tendo em vista o momento que vivemos e a urgência de uma relevância maciça, quando nós observamos essa história. Quando nós analisamos a história do protagonista Salomão, os irmãos observam que a história nos mostra que Salomão foi um rei tão abençoado por Deus, que ele adquiriu uma sabedoria como ninguém outro havia conseguido. O seu modo de administrar, o seu modo de julgar, de agir, chamou a atenção não só dos seus súditos, a sua justiça empregada, a riqueza do seu reinado, a glória do seu reinado, levou a ser conhecido e respeitado internacionalmente, a ponto que a Bíblia diz que muitos reis e rainhas, destacando a de Sabá, que faziam longas, dolorosas e arriscadas viagens, com valiosos presentes, para ouvir a sua sabedoria e ver a sua riqueza. E quando eles viam a glória daquele rei e do seu reinado, como diz a rainha de Sabá, o que me contaram, o que eu ouvi, não é nem a metade do que eu estou vendo. Então, a glória de Salomão, como um todo, excedia o entendimento humano. Salomão galgou uma potencialidade bélica que respeitado era em todo o território, a ponto de que houve paz. A Bíblia diz que algo perturbou Salomão. É que havia um exército paralelo, tão poderoso quanto o de Israel. O exército que Salomão capitaneava era o rei. Não sabia o que era derrota, porque Deus estava na frente. Mas junto havia outro também que não conhecia o que era derrota, que era o exército de Faraó, rei do Egito. Então isto perturbou, porque diz a história
que Salomão não entendia. No dele era Deus. E o que fazia o exército de Faraó ser tão vitorioso e temido entre as nações. Então, o contexto espiritual de Salomão vai se exaurindo e a visão política interesseira vem substituindo. Então, Salomão, atraído por esta descoberta, englobado pela sensualidade de mulheres, a Bíblia diz que ele contrai matrimônio, relacionamento, contrariando os próprios preceitos de Deus, e ele casa-se. Mais uma esposa, e agora especial, a filha de Faraó, uma das maiores potências daquele tempo. Então, o casando, Salomão agora em um contexto espiritual desce, mas no contexto político, diplomático, ele eleva-se, porque agora havia relacionamento por conta do contexto familiar entre Egito e Jerusalém, entre Egito e Israel. Então isso abre as portas para que Salomão tenha liberdade de entrar no Egito e o Egito entrar em Israel. Então havia trocas de informações, porque ele agora não era só um rei, mas era genro do rei do Egito. Então, o que a história nas entrelinhas nos mostra, com base no livro dos Reis, é que agora Salomão tem acesso às informações bélicas. E ele debruça em descobrir a potência daquele exército. E é quando ele percebe que esta potência estava vinculada aos animais. As éguas que arrastavam carros de guerra. Então, se nós olharmos o livro dos Reis, a Bíblia diz que isto atraiu tanto Salomão que ele consegue colocar paixão sobre os animais. Ele era apaixonado pelos animais oriundos do Egito. E pagavam exorbitante valor por um animal. Então a história mostra que esses animais não eram aleatoriamente destacados. Tinha uma história. E a história era na cidade de Coa, está nos livros dos Reis, país da Cilícia. Um país especializado, uma região especializada na criação de animais. Então, uma vez por ano, os criadores da Cilícia, da região de Coa, supria a necessidade dos reis do Oriente, enviando lotes e mais lotes de animais. E quando estes vinham nas embarcações, era longa, sofrida. Quando eles desembarcavam ou aportavam no Egito, havia representante de vários reis, inclusive de Salomão. Mas como o porto era do Egito, a prioridade era de Faraó. Então o adestrador de Faraó, o representante de Faraó, diz a história, chegava e pegava os primeiros lotes. E aqueles animais, pelo desgaste da viagem, chegavam desnutridos, feridos. Chegavam sem nenhuma perspectiva de sobrevivência. Só que o adestrador de Faraó era tão expert que quando ele pegava aqueles animais, ele não levava-os para a guerra. Mas eles pegavam aqueles animais
e levava para um período de tratamento, para que as feridas fossem saradas, para que os alimentos nutritivos recompusessem a energia e a força daqueles animais. Então, depois que eles faziam este primeira fase, nutrir e sarar, quando os animais estavam recuperados, as feridas saradas, estavam nutridos, eles pegavam lotes inteiros, diz a história, de 30 a 20 animais e enviava para o campo de treinamento. Então, neste campo de treinamento, estes animais iam como se fosse guerra verdadeira, dia após dia, por períodos, para eles se preparar para o embate. Eram tão austeros os treinamentos, exigiam tantos que a história diz que no final do treinamento, só metade conseguia sobreviver. Metade não sobrevivia. Então a metade que sobrevivia já era enviada de volta para o adestrador, nutrida, ferida sarada e preparada para o embate. O adestrador recebia de volta, como isso era uma constância, cada vez o número ia aumentando. E o adestrador ia mostrando, falando nos ouvidos daqueles animais dia e noite. A ordem é avançar e não recuar. Eu tive conversando com um adestrador de animais, quando esta mensagem veio ao meu coração, e ele me disse: Genival, é verdade, o animal consegue catequizar. Eu tenho um animal em casa, um cão, um pastor alemão, que só precisa eu olhar para ele ou a minha esposa, ele já sabe o que a gente quer. Quando a gente olha, se eu funcionar o carro, onde ele estiver, ele já corre para o canil. Porque ele foi preparado, quando eu funcionar o carro, ele não tem que ir para o portão para não sair na rua. Então ele já é catequizado em correr, sem ninguém mandar, ele já vai para o canil, só o barulho do carro. Então o adestrador consegue colocar no cérebro desses animais que eles tinham que avançar. E acontecesse o que acontecesse, eles não podiam recuar. Quando eles estavam prontos, então eles eram partes para a carruagem do rei e parte para a guerra. Eles saíam tão lindos e fortalecidos que os egípcios se curvavam e se orgulhavam daqueles animais. Era símbolo de força, eram símbolos de coragem e de beleza. Então, quando eles saíam para a guerra, eles não recuavam. Então Salomão descobre aonde estava o segredo que fazia aquele exército ser tão competitivo e vitorioso. Então isso se tornou, não só no Egito, mas em toda a região adjacente, que era o maior elogio que uma mulher ou uma moça poderia receber, pelas características que aqueles animais carregavam. Se você lê Êxodo, você vê que quando Israel saiu do Egito, que Faraó persegue o povo, e Deus vem e intervém entre o povo e o exército, veja que a Bíblia diz que os animais não paravam, mesmo uma coluna de fogo durante o dia e a coluna de nuvem durante a noite. A coluna de fogo durante a noite e a coluna de nuvem durante o dia, eles não desistiam. Deus disse ao anjo: quebre a roda dos carros. O anjo quebra a roda dos carros, mas elas não paravam, porque foram preparadas para não desistir. Só pararam dentro do Mar Vermelho, porque Deus fechou-as. Então diz a história que o maior rei de Israel, um dia, está nas entrelinhas e na história, ele encontra uma moça em um campo de uva,
plantação de uvas, entre as parreiras, em uma região de pobres. E em nenhuma das suas viagens ele encontra aquela moça. O maior rei, o mais glorioso, o mais sábio, o homem que a mulher que ele quisesse se apaixonar, se ele quisesse só era dar a ordem, e os seus súditos iam e trazia para o seu harém, e era privilégio. Agora ele está de frente com uma plebeia, ruralista, a pele queimada pelo sol, e quando ele olha para ela, uma mulher sem relevância, o amor vem. Então é quando o capítulo 1 diz que quando ele olha aos olhos daquela morena, ele expressa o maior elogio que uma moça na época poderia receber. Não era simplesmente dizer está bela, mas ele diz igual às éguas dos carros de Faraó eu te comparo. Que era o maior elogio que uma moça poderia receber. Então a partir dali o amor é recíproco. O glorioso rei de Israel se apaixonou por uma mulher irrelevante, pobre, plebeia, da pele escura. E o seu desejo era trazer ela de volta com ele para reinar em Jerusalém. Mas ele não podia fazê-lo. Ele não poderia enviar os seus súditos para levar, porque o mesmo protocolo real que lhe dizia que ele tinha direito de se apaixonar por uma moça da sua nação, dizia também uma cláusula proibitiva, que ele não poderia se apaixonar por uma mulher pobre. Ele não poderia se apaixonar por uma mulher morena. Mas ele agora se apaixona por uma irrelevante. O amor é tão grande. Veja que nasce aqui um relacionamento recíproco de amor. O rei, o maior, por uma plebeia irrelevante. A notícia se espalha, porque Salomão a promete: eu vou para Jerusalém, me aguarde, eu vou quebrar o protocolo, e vou mandar lhe buscar para reinar ao meu lado. E a partir daqui, ninguém conseguiu mais tirar esse amor do coração dela. Quando a notícia chegou em Jerusalém, as filhas de Jerusalém, que no texto que nós lemos, volta em evidência, começaram a bombardear. Se fosse hoje, com o WhatsApp, com vídeos do Instagram, mas na época não tinha. Então começaram a tentar desestimulá-la. Você não vai vir. Você não tem requisitos. Você é pobre, você é morena. Desista. Mas o amor era tão forte que ela dizia: não olhei para eu ser morena. Eu sou morena, mas eu sou maravilhosa. Eu tenho promessa. E o rei se apaixonou por mim. Fazer o quê? Então este relacionamento de espera, esse relacionamento de promessa, você vai ver durante o livro que as mais lindas e sensuais palavras são recíprocas. Mas no meio do relacionamento, no ápice, a gente chega no capítulo 5.
Se você olhar o capítulo 5, começar do versículo 2, você vai ver o ápice do relacionamento. Ela começa dizendo no versículo 2, olha o que é que ela vai dizer. Capítulo 5. Eu dormia, mas o meu coração velava, meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado, que estava batendo na porta. O meu amado bateu na porta e dizia: abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha pura, imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos molhados de gotas da noite. O ápice do relacionamento, a presença do noivo chegou na porta. O noivo gritou: abre, amada minha, imaculada. Mas o sono tinha chegado. E ela grita lá de dentro: eu já estou deitada. Como vou poder me levantar de novo? Eu já lavei os meus pés. Eu não posso voltar a torná-lo a sujar. O sono chegou. E o sono fez com que ela não reconhecesse, até reconhecesse, mas não teve força para abrir a porta para o noivo entrar. Eis que eu estou à porta. O sono adormeceu. Ela diz: enquanto eu dormia, mas o meu coração velava, esperava. Eu estava dormindo, mas meu coração estava acordado. E eu podia sentir, eu tremia de amor quando ele pegava na maçaneta e eu via a maçaneta da porta se mexer. Mas eu não tive força para me levantar. Aí ela diz: quando eu resolvi me levantar, que eu abri a porta, ele não estava mais. A sua presença foi embora. Eu gritei, mas não ouvi resposta. Eu chamei, mas ele não veio. Por conta do sono. Ela perdeu a presença tão esperada. Ela perdeu a presença do glorioso. Então a gente percebe, eu até falei rapidamente outro dia sobre isso, a gente percebe aqui que por conta desse sono, ela não abriu a porta, ela adormeceu. Então ela perdeu a presença tão esperada. E quando a presença que ela procura não está, vem a primeira causa, a primeira decepção. Sem a presença do glorioso, do noivo. Primeira coisa, não tem oração respondida. Ela disse: eu gritei, mas não houve resposta. Eu clamei, porque a presença tinha ido embora. E quantas igrejas já não tem mais respostas? Quanto de nós já não busca mais como antes? Eis que eu estou à porta e bato. Quantas igrejas já não tem mais esse culto glorioso, já não tem mais lágrimas? Quantas igrejas que agora estão dependentes de jogo de luz, de fumaça, para atrair, para movimentar. Mas já não tem mais lágrimas nos olhos. Já não tem mais fogo por dentro.
porque adormeceu. Eu sei, eu sou. Mas eu estou pregando no início de noite para um povo que a presença ainda dá para sentir, não dá? Eu estou pregando em uma congregação, em uma igreja que ainda dá para ver lágrimas em olhos, não estou. Ei, vai, vai. Eu gritei, mas não teve resposta. Eu abri a porta, ele não estava mais, tinha ido embora. E aí eu gramei, eu gritei. A essência, ela poderia desistir, mas agora ela sabia que não era mais relevante. Agora ela se tornou relevante e conhecida até em Jerusalém. Aí a essência flui. Ela poderia desistir, ela poderia fechar a porta e dormir de novo, mas não, a sequência diz que quando ela clama e não tem resposta, quando ela busca e não acha, ela não está mais preocupada em sujar os pés. Ela entra de noite adentro pela rua. Fazendo o quê? A Bíblia diz, buscando. Ela poderia desistir. A Bíblia, na sequência do capítulo 2, você vai encontrar, eu não vou ler para não ultrapassar o limite, mas você vai ver que quando ela diz que quando não encontra, não respondida é o seu clamor, ela entra de rua dentro. Qual era o objetivo? Encontrar o seu noivo, o rei, o glorioso. Só que agora a presença ela tinha perdido por conta do sono. Então o que é que ela faz? Ela entra pela noite adentro e vai procurar dos guardas. E a pergunta é: vocês viram o meu noivo por aqui? Mas o sono faz o quê? A Bíblia diz que ela foi espancada. Os guardas me espancaram e tiraram as minhas vestes. Era noiva, era relevante, mas não tinha presença agora. É por isso que é um perigo de você ver muitas igrejas bonitas. Eu digo com convicção. Às vezes eu prego em cada igreja que eu tenho medo até de pisar no púlpito de pedras tão lindas que é. Dá vontade de tirar o sapato. Mas a beleza, a importância sem a presença, filho. Sem a presença é espancada. Sem a presença passa vergonha, porque as vestes são tiradas. Esse é um dos perigos da nossa geração, das nossas igrejas, entre aspas. E estamos preocupados com tantas belezas externas, com tanto contexto político e conhecimento de sapiência. A gente está tão preocupado em saber mais do que o outro, em pregar mais do que o outro, em cantar mais do que o outro, e estamos dormindo e a presença está indo embora. E sem a presença, sem a presença não vai. A igreja
Dá para a gente lembrar, por conta dessa presença, Davi embolando no chão. Vocês, a maioria daqui, eu sei que vocês não têm que convir comigo. Quantos daqui talvez já não congregaram em congregação em igreja de madeira? Tapera, ixi. Que olhava de longe nem sabia o que era a igreja. Mas quando entrava, Jesus se batizava lá dentro com o Espírito Santo. Jesus curava, porque a porta estava aberta e o noivo tinha acesso. Amém. Hoje nós temos templos suntuosos, hoje nós temos vestes lindas, hoje andamos todos arrumados e na moda. Isso é bom e é ótimo, mas não podemos esquecer que sem a presença isso não vale nada. O segredo é a presença. O segredo é a presença. É a presença que faz a diferença. Ela, característica que Salomão deu a ela: força e coragem. Ela foi espancada, mas não desistiu, não voltou a dormir. Ela passou vergonha, tiraram-lhe o meu manto, as minhas vestes, mas ela não desistiu. A Bíblia diz que ela continuou de manhã, meio-dia e à noite, buscando. Eu tenho passado em igreja que depois da pandemia não se ouve mais glória, não se ouve mais línguas estranhas. Mas é tempo de embolarmos pelo chão. É tempo de não deixarmos as máscaras, deixar de sermos o que era. É tempo de voltar a buscar esta presença. É tempo de voltarmos a ver Jesus batizando nos nossos cultos e ouvirmos línguas estranhas de novo. Ela não para, ela não desiste. Aí o bonito é que ela encontra as filhas de Jerusalém. E quando ela chega nas filhas de Jerusalém, espancada, envergonhada, mas esperançosa, ela diz: vocês viram o meu noivo? Me ajude a encontrá-lo. Me prometam que vão procurá-lo comigo, e quando vocês encontrar, me dê notícia. Não é hora de procurar culpados. Não é hora de apontar o dedo. As filhas de Jerusalém eram concorrentes. As filhas de Jerusalém a desestimularam, quiseram fazê-la. Mas agora ela sabia que não era hora de botar empecilho, era hora de buscar. E ela agora não procura culpados. Ela diz às filhas de Jerusalém: vamos procurar comigo. Se vocês encontrarem, me avisem. Ou seja, diga para quem está ao seu lado, diga: é hora de buscarmos juntos. Não é hora de dizer fulano está frio, fulana está fria. É hora da presença buscarmos juntos. É hora de adorarmos juntos. É hora de estarmos juntos mais que nunca, buscando esta presença.
Aí as filhas de Jerusalém diz: quem é este que tu queres que a gente faça promessa? Quando encontrá-lo, te avisar. Quem é este amado teu? Quem é este? Ele é melhor do que os outros? Ela diz: o meu amado é diferente. É ele que vem com a bandeira entre 10.000, ele é o melhor. O seu cabelo brilha, os seus olhos têm chamas. Não há outro como ele, 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 não há outro como ele. Em síntese, ela não desistiu. Quando menos espera, pela coragem, pela força, a mensagem vem. E quem envia a mensagem? O glorioso, o rei mais glorioso da época. Amada minha, imaculada minha, o inverno já passou. As flores apareceram. O tempo de cantar chegou. A carruagem está indo lhe buscar. Os melhores soldados de Jerusalém. A tropa de elite do rei. Os carregadores da liteira, que era a núpcia, o transporte nupcial. Ei, devagar. Chega e ela entra. A irrelevante no passado, agora se torna uma mulher relevante entrando em Jerusalém. E por onde ela passava, a essência era espalhada. E quem não acreditava dizia: quem é esta que vem subindo do deserto, feito coluna de fumaça? É a liteira do rei. E os soldados, os melhores, vêm guardando com as espadas na mão. E quem vem dentro? Ela vem uma morena lá dentro. Ela vem do deserto. Ela está indo para Jerusalém. E ela vem tão perfumada que dá para sentir o cheiro daqui. É mirra, é incenso, é pós aromática. Ela está indo para onde? Para Jerusalém. Hey, Rabbi, hey, Rabbi, hey, Rabbi, hey, Rabbi. Jesus olhou para nós quando nós não éramos nada. Eu vou, mas vocês não podem ir agora. Mas eu voltarei. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para mim mesmo. Essa foi a promessa que fez a igreja primitiva não abrir mão. Você pode olhar que o maior objetivo da igreja primitiva, independente do que ela passava, era este amor. Ele vem. Nós não podemos perder a presença. Ele vem. Em Laodiceia, eis que eu estou à porta e bato. Quem abrir? O que movia a fé nos nossos pais era esta promessa: Ele vem. Ele vem. Ninguém conseguia tirar essa esperança do coração deles. E agora mais que nunca, os acontecimentos estão dizendo que esta é a geração que talvez daqui para o culto posterior a trombeta toque. Diga para quem está ao seu lado, diga: o culto mais tarde
Diga com fé, diga o culto mais tarde. Já pode ser lá. E não vai ter distanciamento. Não vai ter quantidade. Vamos estar juntos, vamos poder nos abraçar, vamos poder ver a glória do Rei da Glória, vamos poder gritar: é Ele, é Ele, é Ele, Ele é o melhor, Ele é maior, ninguém é como Ele. Ei, Rabai, eu só vai. Quem tem essa esperança, eu saiba. A mídia destaca: o Papa defende o casamento homossexual. É o que está na mídia hoje. Porque tem fama, tem prestígio, tem poder diplomático, presidencial. Mas a presença é diferente. Eu sei, vega lá. A trombeta vai tocar. A notícia foi direto. A carruagem está vindo aí. E agora as filhas de Jerusalém. Agora quem não acreditava. Agora os espancadores. Os que levaram a vergonha. Tiveram que ver a carruagem ali ter entrando em Jerusalém. A hora está chegando. Fique de pé, a hora está chegando. Eu sei que eu não posso, mas só um minutinho. Olha para quem está ao teu lado e diga: a hora está chegando. A ordem é avançar. Diga para ele: a ordem é avançar. Recuar jamais. Recuar jamais. Recuar jamais. Chegamos feridos. Chegamos desnutridos. O Espírito Santo nos sarou. O Espírito Santo nos nutriu com alimentos nutritivos. Mais de 2000 anos, ninguém consegue parar esta igreja. Força. Em todos os lugares, se você imaginar, esta igreja está lá. Independente de que seja perigoso ou não, que seja capital ou interior, ela está lá. Coragem. E a qualquer momento ela vai ser ataviada. A beleza. Já imaginou? Os portões se abrindo. Já é bonito, irmãs, ver vocês todas de vermelho e preto. Agora imagina que visão. De um lado, um coral celestial, brilhando feita a luz do sol. Do outro, outro coral. E nós passando no meio. E o rei com os braços abertos nos esperando. E o pai alegre porque a noiva chegou. O sono não matou a esperança. O sono não é capaz de matar a esperança desta noiva. Soberano, rei, eu só vai. Soberano e eterno Pai, renova a nossa esperança neste início de noite. Chegamos aqui para te adorar. É um culto de adoração. É um culto em que as nossas irmãs, as mulheres relevantes, estão gritando e respondendo o questionamento: quem é este? E elas estão aqui dizendo: ele é o melhor, não há outro feito ele. É o Rei da Glória, é o eterno, é glorioso. O seu cabelo é lindo, a sua veste é linda e os seus olhos brilham.
Renova a esperança da tua serva, do teu servo. Renova agora, Jesus. Ei, serva de Deus, ei, servo de Deus. Você que não é batizado com o Espírito Santo, é uma hora propícia para Jesus te batizar. Começa a receber aí agora. Começa a dar lugar aí agora. Você que nunca mais falou línguas estranhas, recebe renovo aí agora. Recebe renovo aí agora. Toda a terra está em suspense.